Olá pessoal, símbolo do Direito Ambiental, eu sou o professor Pedro Campani e hoje dando sequência mais uma vez nossa série de entrevistas com um grande nome do Direito Ambiental. Hoje eu tenho o prazer e a honra aqui de conversar com um grande colega, amigo, advogado da área ambiental, já reconhecido professor Marcos Sais, que vai falar hoje um pouco sobre um tema super polêmico, mas atual, que é sobre as questões do projeto de lei de licenciamento ambiental. Marcos, obrigado por ter aceito o convite e eu já começo com a primeira pergunta, pinga-fogo aqui, por que a gente precisa de uma lei de licenciamento ambiental? Bom, Pedro, primeiramente quero te saudar, dizer que é uma alegria participar desse projeto e aqui do teu canal. Tu sabe que eu sou o frequentador assíduo aqui dos vídeos e parabenizo por essa iniciativa, e é muito importante a gente conversar sobre as questões ambientais, né? Então, por isso que iniciativas assim são sempre importantes. E, Marco, antes que eu esqueça, ele também é dono do canal Direto Ambiental, que é um canal super útil, com quick information, informações rápidas, mas muito profundas sobre a questão ambiental, e que depois eu vou deixar um link aqui na entrevista. Tá ótimo, obrigado, meu caro. Vamos lá, sobre a questão da lei do licenciamento ambiental, né? Acho que essa é uma pergunta sempre muito interessante a ser feita, necessária de ser feita, se a gente precisa de uma lei tratando da questão do licenciamento ambiental. Me debruço sobre esse assunto há muitos anos, Pedro. Lembro uma das primeiras vezes, em 2014, estava num evento e falei sobre os problemas que acometem o licenciamento ambiental brasileiro, e me foi feita essa pergunta, se entendia, né, que deveria ter um marco legal. Eu falei que precisava de uma lei, e me questionaram, mas uma nova lei? Quando eu disse para a plateia, basicamente formada por empreendedores, pessoas que no dia a dia militam com isso, eu disse que não havia uma lei geral, que não seria uma nova lei, seria a primeira lei sobre o assunto. Pegou muita gente de surpresa. Como que um assunto extremamente relevante, importante e imprescindível para o desenvolvimento sustentável, como o licenciamento ambiental, não tinha um marco legal. A gente tem resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, lá da década de 80, da década de 90, especialmente a 01 de 86 e a 237 de 97, mas, por óbvio, nós vivemos num mundo completamente diferente, com tecnologias completamente diferentes, com situações completamente diferentes daquela época, e não houve, no âmbito geral, uma regulamentação nesse sentido. E por que a importância dessa lei? Primeiro, nós temos mais de 50 mil normas tratando das questões ambientais em âmbito federal, estadual e municipal. É muito complexo, especialmente para quem empreende, para quem tem projetos Brasil afora, entender todas essas questões e poder seguir. Lembrando que muitas vezes você ignorar, até por desconhecimento, uma lei pode até ser considerado crime, né? Então, é uma coisa extremamente complexa e séria. Então, seria muito importante, pelo menos uma dessas 50 mil normas ser um marco do licenciamento ambiental. Por quê? Primeiro, porque o meio ambiente, as questões ambientais, não enxergam as fronteiras criadas pelo homem. Então, você não pode ter regra para licenciar do lado da margem direita do rio e outra da margem esquerda do rio. Você tem que tratar o meio ambiente da mesma forma. Então, essa uniformização é o primeiro ponto pelo qual eu considero que é muito importante o marco do licenciamento ambiental. O segundo, como eu já disse, por termos normas federais bastante antigas, nós necessitamos de uma modernização. A gente precisa trazer tudo. A pandemia trouxe isso muito à tona, como as questões, né, que hoje são modernas, como as questões da informática, como as questões da própria internet, audiências públicas virtuais, como isso tudo pode auxiliar, não é flexibilizar, não é nada disso, mas pode auxiliar o licenciamento ambiental. Então, isso também deve ser previsto. Uma simplificação, por óbvio. A gente sabe que a burocracia ela não traz defesa ambiental, pelo contrário, ela acaba muitas vezes atrapalhando o correto desenvolvimento. Então, a gente precisa, sim, de uma simplificação desse nosso sistema normativo, e um marco legal traria isso, e tudo isso resulta numa segurança jurídica maior. Talvez o maior problema, a CNI fez um amplo estudo sobre o licenciamento ambiental e viu que o maior problema que os empreendedores e os servidores de órgão ambiental enxergam é a insegurança jurídica. Neste emaranhado de normas, quando se tem muita coisa, não se tem nada, né? Então, nesse emaranhado de normas, muitas vezes, seja o empreendedor, seja a equipe técnica, sejam os servidores dos órgãos ambientais e mais, seja o fiscal da lei, o Ministério Público, de entender qual é a regra do jogo e ter essa uniformização e simplificação, até para quando for inevitável chegar no judiciário, também o próprio judiciário entender o que ele deve seguir e o que ele deve verificar se foi seguido da forma correta nas questões inerentes ao licenciamento ambiental. Por isso, entendo que a vinda da lei ela não vai resolver todos os problemas, por óbvio, ela não é um fim, mas é um bom começo para a gente viver um novo momento
no licenciamento ambiental brasileiro e poder focar no que realmente importa. O licenciamento é a análise técnica de um projeto que se pretende instalar. Então, quando você tem um viés ideológico, um viés, inclusive, jurídico muito grande no processo de licenciamento ambiental, algo deu errado. Então, como a gente hoje nesse sistema não está funcionando, tenho certeza que a vinda da lei, pelo menos, modificaria essa questão toda dentro do processo de licenciamento ambiental.